Essa semana é uma semana decisiva para o Zelensky. Com o momento mais difícil desde o início da invasão da Rússia à Ucrânia, ele vai em direção aos Estados Unidos e também tenta convencer a União Europeia a liberar mais recursos. Segundo palavras da própria Ucrânia, se os recursos não vierem, a derrota é certa. Temos também, pessoal, notícias importantes acerca da posicionamento brasileiro. A gente teve tanto o Múcio quanto o representante da Marinha falando sobre o que o Brasil vai pleitear com o mediador da situação entre Venezuela e Guiana. Guiana que garantiu que pode sim colocar uma base militar dos Estados Unidos no seu território. Falar um pouquinho também, pessoal, sobre mais um ataque dos Houthis, que acontece agora contra a Noruega ou uma embarcação norueguesa, e inclusive isso já está gerando algumas reações, inclusive do Irã, que garantiu em telefonema para a China que Israel está ameaçando a estabilidade mundial. Eu diria, pessoal, que nesse momento essa regiãozinha, Mar Vermelho e Golfo de Aden, pode escalar todo o conflito do Oriente Médio e, por que não, o conflito mundial. E para finalizar, falar um pouquinho também sobre o Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, que garante, pessoal, que os Estados Unidos ainda dá todo o apoio para o seu país, mas que existem alguns pontos de divergência. Em compensação, a ofensiva contra o Hamas está praticamente finalizada, pelo menos a primeira fase, e há um desmantelamento oficial do grupo. É a vitória, então, pessoal, israelense? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pra quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá, pessoal, que eu sempre posto ali, né, notícias e tal. Acho que é interessante pra gente ter um contato um pouco mais próximo. Belezinha? Então bora lá pro vídeo que tem bastante assunto relevante aí, ó. Bom, primeiro ponto, pessoal, que eu acho que é de bastante relevância, está ligado às declarações oficiais do Brasil, que confirmou que, de fato, estará na reunião que vai acontecer na quinta-feira, envolvendo Maduro e Irfan Ali, Venezuela e Guiana, e o Brasil, de maneira oficial, falou quais serão seus dois principais objetivos. Porque, assim, galera, é uma questão, eu diria que secular, né? Que se inicia pelo menos ali com mais força desde o século XIX. Então não diria que em uma reunião a gente vai resolver o problema. Mas segundo o Brasil, os principais objetivos são, primeiro, garantir um pacto de não agressão, ou seja, não vai haver algum tipo de resolução por um viés militar, e sim com bases em negociações. O segundo grande objetivo brasileiro, que aparentemente não vai mandar o Lula para participar da reunião, como foi pedido pelo Irfan Ali, pelos Estados Unidos e também pelo Maduro, os três queriam a participação do Lula presencialmente ali na reunião, mas o Celso Amorim, que é o nosso assessor especial que vai participar, o Brasil também vai tentar pleitear com que a agenda de negociação não seja definida pelas instâncias, vamos colocar assim, internacionais, estilo ONU, Corte de Haia, Organização dos Estados Americanos. Segundo o Brasil, ou a CELAC, que inclusive São Vicente e Granadina é a atual mandatária, né, a atual presidente, e é considerado um país mais neutro aí pela Venezuela, então aceitaria, uma possível deliberação, ou até mesmo pela Unasul. Lembrando que o Lula, quando assumiu, ele prometeu que um dos seus principais objetivos era ter uma união novamente da América do Sul, e a Unasul seria talvez a principal vertente. Eu diria, pessoal, que não deu muito certo, até por algumas relações um pouco complicadas, né? Por exemplo, o Brasil foi naquele momento, lembra? Que convocou uma série de lideranças, aí o Brasil falou que a Venezuela precisava explicar que, na verdade, era uma democracia, e nisso, galera, você pega, por exemplo, até o Boric, que é o presidente do Chile, é um cara de esquerda também, mas fala que não pode compactuar com um grupo que acha que a Venezuela é uma democracia. O Lacalle Pou criticou, que é o do Uruguai, o Paraguai também criticou. Então eu diria assim, que formar ou revitalizar o Unasul é muito complicado. Talvez o Lula esteja querendo utilizar essa questão e esse quibo para revitalização dessa união política, tá? Não sei se vai dar certo, acho que vai acabar indo pela CELAC mesmo. E a gente teve também a confirmação de algumas palavras de representantes oficiais aí do nosso poder político. O Múcio, por exemplo, ele garantiu, pessoal, que ele, na opinião dele, tá? O que a Venezuela está fazendo é muito mais um jogo político. E aí, ele não falou explicitamente, mas deve ser o que eu estou falando aqui para vocês, né? A questão de Essequibo não envolve uma questão bolivariana, é uma questão de toda a população venezuelana, isso é fato. E nesse momento, você usar, olha, nós venezuelanos, contra os imperialistas da Exxon, Estados Unidos, Guiana, que querem instalar bases militares, pois isso reforça o apelo que o Nicolás Maduro tem,
em momento pré-eleitoral. Acho que foi muito mais isso que o Musso quis dizer, né? Nessa questão de uso político da questão. E garantiu, como já tinha falado também, que a Venezuela, caso queira fazer uma intervenção, o caminho mais simples seria por Roraima, região de Pacaraima. Ele até falou, olha, entendam vocês, temos a questão indígena, temos a questão de poceiros, de grileiros, de mineradores ali, né? Garimpos ilegais. Existem uma série de problemas. A gente não quer mais um problema e que inclusive pode causar algum tipo de intervenção estrangeira. A Venezuela não usará 1 centímetro do território brasileiro para fazer nenhum tipo de ação militar, tá? Então, o objetivo da reunião não é uma resolução para o conflito, e sim um pacto de não agressão e garantir que seja mediado por países do sul global, vamos colocar. Enquanto isso, pessoal, a gente teve o Marco Sampaio Olsen, que é o nosso representante da Marinha, falando que a única preocupação dele é que um conflito dessa proporção pode causar algum tipo de intervenção estrangeira. Não quis falar abertamente, mas penso muito, Gary, que estava se referindo aos Estados Unidos, até porque o Irfan Ali, que é o presidente da Guiana, ele deu uma entrevista bastante longa e, dentre o ponto assim, mais significativo, ele falou que, nesse momento, Maduro ele quer causar um medo na população da Guiana e, por isso, ele vai fazer de tudo para defender o seu território. Inclusive, segundo as suas palavras, instalar uma base dos Estados Unidos. Gara, de verdade, não é tudo que os americanos querem? A instalação de uma base em meio à floresta amazônica, do ladinho da Venezuela? Pô, seria sensacional, tá? Talvez nisso é que o Brasil tá tentando se grudar também. Apesar de ter recebido um convite dos Estados Unidos para mediar a situação, o Brasil com certeza não quer a instalação de bases militares num território como o território amazônico. Outro ponto, pessoal, que movimentou bastante está ligado a um ataque que foi feito pelos Houthis. A gente já comentou aqui, né, em vídeos passados, que os Houthis são um grupo de rebeldes ali do Iêmen que ficaram muito mais fortes e significativos após a Guerra Civil do Iêmen, contestando o poderio do Hadi. Eles são xiitas, fortemente apoiados pelos iranianos. Já tinham declarado guerra contra Israel e agora anunciaram que, como Israel continua bloqueando o fornecimento de alimentos, de água, de medicamentos, de insumos para a população de Gaza, e nesse momento, pessoal, o número de mortes já passa de 18.400 de israelenses, né, em relação aos palestinos, eles garantiram que eles vão bloquear a passagem ou a entrega de mercadorias para Israel, principalmente pela utilização do Mar Vermelho, né? Só que qual que é a grande questão, pessoal? O estreito ali de Bab al-Mandab é um estreito que ele é super importante para quem vai fazer a circundação, conectando ali, passando pelo continente africano, ao invés de fazer todo aquele contorno, utiliza, por exemplo, o Canal de Suez, no Egito. Passa pelo Mar Vermelho, pelo estreito, Golfo de Aden, você corta um baita caminho, entre aspas. Os Houthis garantiram, pessoal, que tanto faz, eles vão bloquear qualquer embarcação. Claro, desde que essa embarcação tenha destino a Israel. Atacaram embarcações francesas, atacaram porta-aviões americanos, até o Irã, falou que vai expulsar o porta-aviões Eisenhower daquelas águas. Olha a audácia aí, hein? E os Houthis hoje fizeram mais um ataque. Eles fizeram um ataque a uma embarcação norueguesa. Segundo os Houthis, essa embarcação estava carregada com petróleo que seria destinado aos portos israelenses. Segundo os Houthis, Eles fizeram um monte de avisos, eles avisaram que não poderiam passar, o navio acabou passando e só por isso ele foi atacado. O navio, que tinha a bandeira norueguesa, garantiu que o destino nem era em direção a Israel, e sim, se não me engano, algum país, acho que era para a Itália, se não me engano, mas enfim, algum país aí do continente europeu, e não estava carregando petróleo. Sério, professor, e quem está falando a verdade? Aguardo mais averiguações, Assim que saírem mais notícias, eu compartilho aqui com vocês. Mas percebam, com isso vai despertando a ira, né? Pô, atacaram navios franceses, navios noruegueses, estão bloqueando uma passagem super relevante, estão mexendo com os Estados Unidos e com Israel. Pô, concorda que um tipo de instabilidade, para não falar uma guerra, pode surgir disso aí? Por quê? Vou reforçar para vocês, Vocês acham que os Houthis acham que eles têm capacidade de mexer com todo mundo? Eles conseguem mexer com os Estados Unidos, Israel, Noruega, tudo ao mesmo tempo? Óbvio que não, né, galera? Óbvio que não, Mas
com essa provocação que está sendo feita, a ideia é que haja algum tipo de ataque aos Houthis ou ao chamado eixo da resistência para que uma aliança islâmica se forme muito mais relevante, pessoal. Uma aliança islâmica muito mais importante. Aí, essa aliança islâmica, com a possível presença de Arábia Saudita, Turquia, Egito, eu comentei com vocês, a Arábia Saudita não gosta dos Houthis. Mesmo assim, pediu parcimônia com os Estados Unidos para que realize ataques que não desestabilizem a região. Você entende? Hoje o Irã, por exemplo, garantiu que os ataques que os Houthis estão fazendo é somente para a defesa de Israel. E que se os Estados Unidos e Israel fizerem ataques contra os Houthis, isso vai causar consequências inimagináveis. E sabe com quem que o Irã estava falando sobre isso? Com a China, pessoal, em telefonema com a China. E a China falou, não, verdade, a gente compactua com grande parte dos interesses dessa aliança islâmica. E a gente tá vendo o que está acontecendo. Entende que tem que ser um movimento muito cirúrgico? Porque qualquer tipo de ataque, porque além do que vem acontecendo com os palestinos, né? Que causa algum tipo de perda civis e tal, tá vendo? É uma guerra contra o mundo islâmico. Por isso a gente precisa se unir e combater esses países. Pessoal, momento de altíssima tensão regional, tá? Eu diria para vocês assim que a chance de uma guerra aí, ela é bastante significativa. Nesse navio, a gente tinha 22 pessoas a bordo e, segundo os relatos, uma embarcação francesa e depois um destroyer americano acabou não protegendo, mas acabou prestando algum tipo de serviço de apoio para essa embarcação norueguesa. É uma região de tensão e eu diria para vocês que quem está comemorando muito isso é o Irã, porque isso pode desestabilizar o Oriente Médio. Outra notícia, pessoal, que movimentou bastante a geopolítica está ligada a declarações de Benjamin Netanyahu, atual primeiro-ministro de Israel. Ele garantiu, pessoal, porque vinha aí eu diria, num momento meio conturbado. Os Estados Unidos não aprovou um pacote de 14,3 bilhões de dólares em direção a Israel, porque grande parte ali dos senadores consideraram que era necessário respeitar um pouco mais os direitos humanos antes de mandar novos pacotes de ajuda. Tanto que o Biden, para conseguir mandar 14 mil projéteis, teve que fazer uma artimanha política para não passar pelo Congresso, é fato, e as reclamações estavam cada vez maiores. Teve algumas denúncias também que o Tony Blinken tinha dado uma espécie de prazo para Israel. Olha, vocês têm até o final do ano para acabar com essa ofensiva, senão vocês vão obter uma vitória militar no campo de batalha, mas uma derrota no sentido geopolítico, já que bloqueios, sanções, punições, expulsões de organismos internacionais muito possivelmente ia acontecer. Essa fala, pessoal, Tony Blinken, ele já garantiu que não é verdade, tá? Que Israel tem total autonomia sobre o tipo de ofensiva que quer fazer, só quem sabe como funciona, né? Uma coisa debaixo dos panos, outra coisa é o que acontece na realidade, né? Ah, professor, tá pressionando? Muito possivelmente sim. Até porque a gente tá percebendo que os ataques que Israel vai fazendo agora, eles são ataques muito mais fortes, tá? Por exemplo, as notícias que circulam é que nesse momento Israel já cercou a cidade de Khan Yunis, ali mais em direção, né? A região mais centro-sul da faixa de Gaza, que tá cercado. Atacou, por exemplo, pessoal, pontos de produção de foguetes do Hamas e nesse momento, segundo o Galan, o Hamas está sendo aniquilado, está sendo desmantelado, com essa ofensiva mais forte que vem acontecendo. Por quê? Aparentemente, cara, o que Israel está percebendo é que se fizesse ataques pouco a pouco, essa ofensiva ia se prolongar muito e geraria mais resistência da comunidade internacional. Talvez fazer uma coisa que aniquile mais, né? Triste, mas aniquile mais os civis ali palestinos. O que é totalmente errado, tá? Condenável, não tô falando isso. Mas no sentido geopolítico, gere menos punições a Israel. Então, poxa, mano, já foi, já, entende? E o Galan garantiu que num segundo momento vai ser hora de entrar na faixa de Gaza com apoio dos Estados Unidos e desmantelar internamente o grupo, que ainda vai ter, claro, algum tipo de resistência. Segundo Benjamin Netanyahu, a única discordância, Estados Unidos e Israel, é justamente sobre a questão de o futuro de Gaza. Porque a gente sabe que os Estados Unidos, pelo menos nas palavras oficiais, quer colocar a ANP do Mahmoud Abbas, que é a liderança da Autoridade Nacional Palestina, para comandar aquele território. Israel fala que não vai ficar ali para sempre, mas quer uma junta militar israelense na faixa de Gaza para causar uma zona tampão. A gente sabe, pessoal, que a ONU fala, inclusive, que a tentativa é deslocar aqueles palestinos pro Egito, até o plano, né, de inundação dos túneis ali, que vai acontecer no futuro próximo, também supostamente teria esses objetivos. E aí, no futuro, talvez algum tipo de
organismo internacional com o Egito, a Arábia Saudita, a Jordânia, alguns países para controlar o território de Gaza, mas como uma zona tampão. Essa talvez seja a principal discordância, mas Israel está acelerando a sua ofensiva, aparentemente, supostamente, por pedidos dos Estados Unidos. E para finalizar, pessoal, Zelensky, como eu falei para vocês na introdução, está numa semana emblemática e eu diria também que bastante difícil. Primeiro que assim, até ele veio aqui, né, fazer a sua reunião com a Argentina, com Javier Milei, e foi perguntado para ele, poxa, mas por que você foi na posse do Milei e não foi na posse do Lula? Eu falei, porque o Lula não me convidou. O Itamaraty, pessoal, fez questão de responder, tá? Olha, a gente convidou sim. Tanto que, por exemplo, a gente teve a vice-primeira-ministra se reunindo com o Lula no dia 31/12 e ela mesma mandou palavras oficiais falando que o Zelensky não poderia comparecer à posse, não por questões políticas, mas sim porque estava envolto em uma guerra e precisava mostrar apoio à população. Aparentemente, o Zelensky mentiu, tá? O Brasil sim convidou e ele que não quis comparecer, ou que não quis, não pôde, né? Enfim, comparecer à posse. Então já deu mais uma rusguinha ali, vai, entre Israel e Brasil. Mas, nesse momento, o Zelensky está nos Estados Unidos tentando garantir apoio dos congressistas para mandar mais armas, equipamentos e dinheiro. Ainda restam pequenos fundos de ajuda que já tinham sido aprovados no passado ou que não precisam de autorização do Congresso. Mas está acabando. Palavras do Blinken, palavras do Biden, então precisa de uma nova aprovação. Só que com o fracasso da contraofensiva e casos de corrupção, e além de problemas internos dos Estados Unidos, como a questão da migração, há um movimento de resistência cada vez maior. Isso é fato, tá? Ao mesmo tempo, pessoal, os Zelensky estão fazendo essa visita, ele tem que convencer os congressistas, ele vai conversar tanto com Biden, quanto também com Mike Johnson, que é o presidente da Câmara, para convencer a fazer um novo pacote de ajuda. Só que eu tenho uma má notícia para o Zelensky. O recesso do Congresso americano é agora dia 15 de dezembro. Eu duvido que com questões mais urgentes, como o processo de impeachment do Biden, a questão da migração e uma discussão seríssima que está rolando agora em relação a possíveis protecionismos, embargos, sanções contra os chineses, que eles vão desviar o assunto para falar sobre uma ajuda à Ucrânia. Muito possivelmente não vai. Professor, e se não for aprovado até dia 15? A gente vai ter que esperar voltar do recesso, que vai ser só no dia 8 de janeiro, para aí sim abrirem novas discussões que de fato pode não vencer de novo. Ou seja, quase um mês aí para começar uma nova negociação. Diria que não há boas previsões aí para o Zelensky. Além do que, segundo palavras, né, da própria Ucrânia, se não vier mais ajuda, a gente vai ser derrotado. Professor, fica tranquilo, tem a União Europeia ainda para ajudar. Temos um porém, na verdade, dois poréns. Sem a ajuda dos Estados Unidos, que é o principal apoiador, isso pode acabar desmobilizando a União Europeia. A gente percebe, pessoal, que existe ali a Polônia, existe a Hungria, existe agora, né, a Holanda, os Países Baixos, que já têm governos mais nacionalistas, não tão favoráveis ao apoio ao Zelensky. É fato, tá? E com os Estados Unidos não ajudando, isso pode desmotivar a própria União Europeia a mandar mais ajuda. Pô, se nem o principal país está ajudando, o que eu vou gastar dinheiro com isso, né? No período de inflação, recessão, desemprego, etc. Vou pensar primeiro no meu país. Outro ponto importante. Os fundos, para serem aprovados, tem que ser um movimento de consenso. A gente está falando, pessoal, hoje do 8º fundo que está bloqueado. Bloqueado porque a Hungria de Viktor Orbán, não aceita. A gente vai ter uma reunião no finalzinho da semana agora, tá? Uma reunião para saber 2 pontos da União Europeia. Se vai ter um desbloqueamento dos fundos, não só de agora, mas fundos futuros também, há um para 2024 e outro para 2027, e também a tentativa de entrada da Ucrânia na União Europeia, o que facilitaria também o repasse de verbas, tudo tal, né? O Viktor Orbán, que é o presidente da Hungria, que inclusive está se reunindo com os senadores dos Estados Unidos para discutir o fim da ajuda à Ucrânia, já falou que não. Não é o momento de discutir a entrada de Kiev, da Ucrânia, na organização, e a gente não vai liberar os fundos. Lembrando que Orbán tem uma forte ligação geopolítica com Putin. Então ele vai ter que convencer a União Europeia como um todo, o Viktor Orbán, cara, eu mostrei pra vocês ontem, tem uma foto, porque o Orbán também foi na posse do Milei, né? O Zelensky e o Orbán, assim, os caras fuzilando o outro no olho, né? Porque há uma rivalidade muito grande entre eles. Pra saber se a Ucrânia vai conseguir mais fundos. Por isso que eu falei, galera, é uma semana decisiva, tá? Entrada na União Europeia, descongelamento de fundos,
talvez, né, um recesso dos Estados Unidos sem aprovação de uma nova verba, o Zelensky vai ter que se mexer muito para convencer os políticos do Ocidente, Europa e Estados Unidos a continuar mandando verbas. E aí, galera, será que ele vai conseguir? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.